Oi, pessoal. Ontem eu estava conversando com um amigo sobre como obter informação de qualidade online, quais são os métodos que ele usa e os meus preferidos. E eu disse a ele que estava na hora de eu fazer um vídeo explicando ou dizendo por que eu gosto tanto do X Twitter, porque é a minha fonte preferida de informação. Por que eu acredito que é mais fácil encontrar a verdade ou chegar mais próximo da verdade no X do que em outras plataformas. E quando encerramos a conversa, eu comecei a ver as notícias e vi que o Mark Zuckerberg tinha acabado de anunciar que a Meta, que controla o Facebook e o Instagram, todo mundo deve ter visto isso já nas notícias, decidiu mudar radicalmente sua política de moderação, de controle de conteúdo e vai abolir os verificadores de fatos, né, os fact-checkers, e vai substituir esse sistema por um sistema de notas de comunidade inspirado no X. E isso é muito, muito relevante, até mais do que outros temas que ele levanta na sua apresentação, no seu anúncio, que eu também pretendo comentar em seguida. Mas isso é muito relevante porque a nota de comunidade é uma ideia simples e revolucionária. E ela é uma ameaça à grande mídia e aqueles que a gente chama de gatekeepers, que são as organizações que buscam arrogar a si mesmas o direito de controlar o que o público pode conhecer, pode ouvir, não pode ouvir, o que é verdade, o que é autêntico, o que é legítimo e o que não é. E por que isso é uma ameaça? Porque o Elon Musk desenvolveu um sistema em que a verificação da qualidade dos conteúdos, a verificação da autenticidade, a introdução de contexto, a correção de inverdades, ela é feita pelo público, feita por indivíduos comuns, com base num sistema que é uma forma de crowdsourcing, que isso gera uma ameaça aterrorizante para quem busca controlar o que o público pode saber. O público agora pode, em conjunto, fazer esse tipo de verificação. O esquema do Community Notes ele é revolucionário por várias razões. Primeiro, ao abolir o exército de verificadores humanos, individuais, né, de pessoas que estão ali lendo as mensagens e dizendo isso pode, isso não pode, substituir isso por um sistema baseado em algoritmo em que os usuários dão seus comentários, seus inputs e a soma do resultado das diversas opiniões de diversos usuários com diversas perspectivas vai gerar a nota ou vai gerar eventual correção do conteúdo ou, em último caso, supressão do conteúdo, se for alguma coisa ilegal, isso gera uma economia enorme. Então você já cria um sistema de estímulo financeiro para que as empresas adotem esse sistema. Então, quando o Facebook vê o Twitter, o X, fazendo a verificação de qualidade de conteúdo de forma praticamente automatizada e o custo todo transferido, o custo humano, o custo de trabalho de ler a coisa, escrever as notas e fazer as correções, isso transferido para o usuário, ele percebe que há uma diferença enorme de custos entre o sistema que ele está utilizando, que é intensivo em trabalho, e o sistema que o Elon Musk está utilizando, que ele é todo automatizado e o sistema, a parte que dá trabalho, ela é feita pelos próprios usuários. Então existe um incentivo enorme para que esse sistema seja disseminado. Outra coisa é que o Elon Musk criou esse sistema com a open source. O código é aberto. Qualquer um desenvolvedor, qualquer um que saiba programar, pode ver o código. Então, as pessoas podem, inclusive, usar o seu código para desenvolver outros sistemas de notas de comunidade. E, mais ainda, você gera uma transparência enorme, porque você sabe o que o algoritmo está fazendo. Quer dizer, eu não sei porque eu não olhei isso, mas investigadores independentes, programadores, as pessoas de outras empresas, dos governos, podem olhar para o código e saber o que realmente aquele algoritmo está fazendo. Se a coisa é o que ele diz que é. Quer dizer, é impossível ao Elon Musk, à empresa que usa esse tipo de sistema, ser desonesta
ao dizer que o algoritmo, por exemplo, é imparcial ou que é independente, porque você pode verificar, e você não podia verificar os algoritmos do Facebook, do Instagram, porque eles são proprietários, ninguém sabe, são segredos comerciais. Com a transparência, isso vem a credibilidade, porque as pessoas começam a acreditar que aquelas notas são realmente o mais isentas possível. Não é que elas sejam perfeitas, mas elas são isentas dentro do limite de isenção que é possível alcançar com a interação de agentes humanos opinando. Eu vou falar em seguida sobre como funcionam as notas e vocês vão entender mais ou menos como é que é o sistema, para quem não conhece. E com relação à ameaça, por que eu digo que isso é uma ameaça? Porque uma vez que a ideia saiu da garrafa, uma vez que isso existe, como eu disse, existe um incentivo econômico para que outras empresas adotem o sistema, porque ele é muito mais barato, muito mais eficiente, ele é transparente, ele gera confiança. Então, por que você vai ficar com um sistema super pesado e caro que é pior do que o outro? A tendência é que as empresas queiram adotar esse sistema. E isso é uma ameaça porque agora que a ideia existe, ninguém mais consegue se livrar dela. E isso é um problema para quem não gosta que as ideias circulem, né? Não gosta de que elas circulem. Então, mesmo que hoje organizações ou instituições que desejam ver o Twitter destruído conseguissem destruir o sistema, fazer a empresa falir, o Elon Musk falou, perdi os meus 40 bilhões, vou fechar a loja, desisto. Mesmo assim, a ideia já está fora da garrafa e agora outras plataformas podem adotar esse sistema. Isso nunca mais deixará de existir. Não tem jeito. A não ser que os países comecem a se fechar e proíbam as pessoas de participar desse tipo de sistema. E como é que funciona o sistema de notas de comunidade? É o seguinte, alguém faz um post qualquer. Então, um outro usuário olha para aquilo e fala, isso é errado, ou isso está fora de contexto, ou isso não, por exemplo, a mídia que está ali, a foto, não corresponde ao que o cara está dizendo. E aí ele propõe um texto de correção. Nesse texto, ele diz o que está errado com aquela nota, o que está faltando, se é verdade, se é mentira. E ele pode colocar os links para as fontes, dizendo, olha, por exemplo, o que o cara falou no vídeo completo aqui, isso, tem um link. E o sujeito que publicou esse post fez uma edição safada e mudou o contexto do que o cara está dizendo. Então você propõe uma nota. Aí outros usuários vão ver aquelas propostas de nota e vão dizer, não, essa nota é correta, essa nota não é correta. Você pode, em seguida, criar uma nova nota dizendo, por exemplo, não, a nota inicial não é necessária porque o que o cara falou é a opinião pessoal dele e, portanto, a opinião pessoal não é necessariamente verdadeira ou falsa, é o que o cara pensa. Então, essa coisa vai sendo refinada e até que a nota ela alcança um status de aprovação ou rejeição e ela pode se tornar pública. E o algoritmo tem vários mecanismos para para avaliar o peso da opinião individual de cada pessoa que participa do sistema. Então, por exemplo, se o meu peso é pequeno, porque a minha contribuição histórica ainda é pequena, a minha opinião vai valer menos do que um cara que já teve várias notas aprovadas ou cuja opinião contribuiu para a aprovação de várias notas. E o interessante é que o sistema é inteligente e ele dá mais peso para a aprovação de uma nota quando, por exemplo, duas pessoas que sempre discordaram em outros temas, em outras notas, na discussão de outras notas, quando essas duas pessoas concordam sobre a veracidade ou falsidade de um determinado tópico, isso tem um peso adicional. Quer dizer, o cara é de esquerda, o outro é de direita, digamos assim, para simplificar. E eles sempre discordam em tudo. Nisso eles concordaram. Então essa proposta de nota, ela sobe mais um pouco, até que ela vai ser aprovada ou rejeitada, somando todos esses fatores. Então, isso é genial e isso é uma ameaça a todo mundo que quer ter o direito de controlar o que você pode dizer ou não. Com relação ao que o Zuckerberg falou sobre as mudanças do Meta, né, do Facebook e do Instagram, eu vou só trazer alguns highlights aqui do discurso dele. Eu imprimi a transcrição.
E o que me parece mais interessante aqui, primeiro que ele faz algumas confissões, não é? Não só ele diz que vai mudar certas coisas, mas ele diz que a censura que o Facebook fazia não foi culpa deles, né? Mas, ou não foi culpa somente deles, mas ele faz certas confissões implícitas e dizendo que realmente havia uma censura. Então, por exemplo, ele diz aqui, governos e a mídia tradicional, legacy media, forçaram, né, criaram pressão para que a gente censurasse mais e mais. Governments and legacy media have pushed to censor more and more. Primeiro, chamar os caras de legacy media já é uma coisa interessante. E o que ele está dizendo é o que todo mundo que não era a favor disso dizia, mas sempre os caras dizem, não é nada disso, isso é mentira. Então, ele está dizendo que vai voltar às raízes e vai simplificar as políticas e restaurar a liberdade de expressão nas plataformas deles. Para isso ele vai get rid of the fact-checkers, quer dizer, vai se livrar dos verificadores e substituí-los pelas notas de comunidade. Aí é muito interessante que ele diz em seguida, depois que Donald Trump foi eleito em 2016, a mídia tradicional, legacy media, publicou non-stop sobre como a desinformação era uma ameaça para a democracia. E a gente tentou, em boa fé, endereçar, dar atenção a essas preocupações sem se tornar juízes da verdade. O cara está tentando tirar o corpo fora, está se justificando, né? Mas os verificadores, os fact-checkers, have just been too politically biased. Eles se tornaram, né, atuaram de forma muito enviesada, muito partidária. E destruíram mais confiança do que criaram. Isso é realmente se não é uma confissão, é no mínimo uma concordância com que todo mundo do outro lado, com aquilo que todo mundo do outro lado dizia e continua dizendo. Outro ponto que ele diz é que ele vai eliminar várias restrições em tópicos como imigração, gênero, que estão fora de contato com o discurso dominante, mainstream discourse. Os temas que ele aponta aqui, imigração e gênero, são exemplos, né? Eles vão eliminar várias restrições. Isso também é interessante porque a justificativa que ele dá é que, inicialmente, isso seria uma política para tornar o debate mais inclusivo e acabou se transformando em outra forma de censura, de impedir as pessoas de dizerem qualquer coisa. Isso é interessante também, porque isso mostra o problema da restrição da liberdade de expressão, mesmo quando ela é feita de boa fé. Muita gente argumenta que você precisa cercear esse discurso ou aquele discurso porque o discurso é nocivo e tal, porque tem desinformação e tudo mais. Mas quando você começa a cercear, a arbitrar, a tutelar as pessoas, e tutelar não só individualmente o usuário, um usuário tóxico, mas o conjunto das pessoas, o discurso, o que pode ser dito por qualquer um, quais os temas são proibidos, né? Quando você começa a seguir esse caminho, esse é um caminho que leva a mais e mais censura, porque passa a haver uma filosofia de que existem algumas pessoas, ou órgãos, ou instituições que são qualificadas e podem saber em todos os casos o que é certo e o que é errado. Isso é um problema. Então, é interessante notar que todos os elementos que ele aponta aqui, eles são elementos que, mesmo que propostos de boa fé, eles levaram e continuam levando a um aumento da censura, a redução da liberdade de expressão. Naturalmente, essa reviravolta não é resultado apenas do problema da notas de comunidade do Twitter, não é só um problema econômico ou de concorrência, e tem uma pressão do governo Trump que está entrando e que tem uma outra visão de mundo que é mais favorável à liberdade de expressão. O Elon Musk vai participar do governo, então está tudo interligado, né? E aí ele fala aqui sobre cortes secretas da América Latina, que eu não vou comentar, e sobre por que eles demoraram tanto para corrigir. Se esses problemas são identificados, né, e se realmente virou censura, e se perderam credibilidade, e se tudo isso aconteceu, por que eles não fizeram isso antes? E aqui eles fazem uma acusação, dizendo que nos últimos 4 anos
quando até mesmo o governo dos Estados Unidos fazia pressão por censura, by going after us and other American companies, quer dizer, nos perseguindo, né, indo atrás da gente e outras empresas americanas, ele disse que essa pressão tornava difícil a ele a combater a censura que eles mesmos desenvolveram. Mas agora temos a oportunidade de restaurar a liberdade de expressão e eu estou entusiasmado em aproveitar essa oportunidade. Isso, então, é bem interessante, né? Como é que o sujeito dá um cavalo de pau aí de 180 graus e mudou tudo. Eu acho que todos esses incentivos econômicos e políticos que levaram a essa mudança, eles vão forçar outras empresas como a Alphabet, que controla o Google, né, a também adotar esse tipo de liberação das políticas. As implicações que isso vai ter nos diferentes países, no Brasil e em outros lugares, a gente vai ver depois, mas eles terão de seguir. Não tem jeito, porque eles são empresas americanas, o governo americano vai apoiar isso agora. O Elon Musk, que é o cara visionário que primeiro direcionou antes de todo mundo, ele botou 40 bilhões de dólares do bolso dele para ser a primeira empresa a defender uma guinada para a liberdade de expressão. Então isso é muito importante. Esses caras estão conduzindo a coisa agora. Então há uma pressão enorme para que as outras empresas de tecnologia sigam o mesmo caminho. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. E por fim, voltando ao sugestão ao que eu discuti com meu amigo sobre por que eu prefiro o Twitter como fonte de informação, como fonte da verdade. Eu gostava do Twitter, mesmo antes do Elon Musk comprar a plataforma, mesmo quando ela era altamente censurada, quando tinha shadow banning, quando os caras cancelavam as contas das pessoas, isso que não tinham nem problema na justiça, quando os caras bloqueavam hashtags, eles faziam o diabo para que apenas uma parte do discurso fosse visível e o resto não pudesse ser disseminado na plataforma, né? Mesmo nessa época eu gostava mais do Twitter do que todas as outras plataformas como fonte de informação. E depois que o Elon Musk comprou a plataforma e liberou para que todos os lados possam falar em liberdade e criou as notas de comunidade, a qualidade da plataforma melhorou muito. E o Twitter, ou X, ele serve como fonte de informação porque ele tem ferramentas que ajudam a organizar o conteúdo e porque todo mundo está lá, especialmente depois da liberação do Elon Musk. Todo mundo está lá. Então, por exemplo, eu assino o Estadão, mas eu quase não abro o Estadão. Eu vou no Twitter, eu sigo o Estadão lá e aparecem as principais notícias do Estadão. Isso no New York Times e um monte de outros jornais estão ali. Eu tenho as assinaturas, mas eu não vou diretamente no jornal, a não ser que eu queira buscar um tema específico, como hoje, por exemplo, eu fui lá no New York Times para fazer os prints, para ver o que eles estavam dizendo sobre esse tema. Então, por exemplo, eu posso olhar o Wall Street Journal, eu posso olhar alguns jornais brasileiros, eu tenho alguns jornais que eu deixei de assinar porque ficaram muito ruins recentemente, não vou dar os nomes. Então eu tenho poucas assinaturas brasileiras hoje em dia. Então eu tenho essa possibilidade de ver todo mundo ali, está todo mundo. Os políticos importantes do Brasil e do mundo estão ali. As personalidades, celebridades, donos de empresa, todo tipo de gente está ali. Então você tem todas as opiniões de quem importa. E você tem, é claro, uma multidão de pessoal fazendo ruído ali embaixo, falando bobagem, como é que chama? Os bolsominions, tem os petistas tontos lá, tem esse tipo de coisa toda. Tem, né? A discussão não é só de alto nível. Mas se você ignorar aquele burburinho ali dos comentários, você vai ver que é uma plataforma que permite uma conversa de alto nível entre esse pequeno grupo de pessoas que está ali discutindo seriamente. Você não precisa dar atenção aos caras que estão só tumultuando, né? Esse é um ponto muito importante. Outra coisa é que você pode organizar a sua timeline, na verdade criar várias timelines para temas específicos. Então, por exemplo, eu tenho uma lista, você tem uma ferramenta chamada listas, né? Então você cria timelines específicas para os temas que você quer acompanhar. Então, eu tenho, por exemplo, uma lista do Cáucaso, que inclui temas sobre Armênia, Geórgia e Azerbaijão. Por quê? Porque eu estava morando na Armênia, agora estou morando na Geórgia, eu preciso acompanhar o que está acontecendo nesses países. E
Nessas listas, eu boto não só o primeiro-ministro, como eu incluo ONGs, eu incluo órgãos do governo, eu incluo indivíduos, eu incluo ativistas. Eu tenho até uma amostragem de cidadãos comuns que são muito ativos e eles entram na minha lista. Então o que acontece? Todo dia eu posso abrir essa lista e eu vejo o que está acontecendo aqui no país. Pelo menos, pelo menos eu tenho ideia dos temas. E desde as declarações oficiais até o pessoal que está ali no protesto, gritando e tal, estão mandando fotos e tal. A partir daí eu posso começar a investigar. E eu tenho listas para outros temas. A vantagem disso, por exemplo, se um dia eu for embora daqui e não precisar mais acompanhar isso, eu só deletar a lista. E como é que funciona a verificação, como é que funciona como você encontra a verdade no meio desse tumulto? Aí depende do usuário, depende de você mesmo. Porque se você não sabe filtrar, você tem um problema. Se você não tem capacidade de discernimento, você tem um problema. Então, o Estadão está ali. Você pode ler o Estadão e você pode pegar o link do Estadão ali no Twitter e seguir para o Estadão. Então, você pode ler também o Brasil 247 ou Terra Brasilis, ou Jornal da Cidade, ou você pode ler o Cafezinho, você pode ler qualquer uma dessas coisas. Eles estão ali também. Mas depende de você discernir, decidir a quem você vai dar, em quem você vai confiar. E, na verdade, o ideal é que você veja várias fontes, e não só as fontes da grande mídia, mas também os indivíduos, né? Você pode no Twitter encontrar o discurso do cara, pode encontrar o sujeito que aparece na notícia, você pode encontrar ele ali dizendo o que ele pensa. Então, o problema da credibilidade ou de encontrar a verdade é um problema que, em última instância, depende de as pessoas, de os usuários se educarem para serem capazes de olhar essa quantidade de informação toda e filtrar, e decidir, e julgar, discernir. Porque a alternativa é você ler o Cafezinho e confiar no Cafezinho, acabou, é o que ele disse, está certo, ou ler o Terra Brasilis, e acabou, está certo, ou ler o Estadão, ou alguém te tutelar. E é o que a tendência, lamentavelmente, tem sido essa. Existe uma pressão enorme para que a gente seja tutelado, que você não possa mais filtrar, alguém vai filtrar por você. E contra essa tendência o Elon Musk tem lutado, agora a Meta se junta, o Donald Trump provavelmente vai apoiar isso, e parece que outras empresas vão, estimo que outras empresas vão embarcar nessa luta pela liberdade, luta pelo direito de não ser tutelado. É isso, gente. Esse vídeo ficou mais longo, espero que tenha contribuído aí para levantar alguns temas para a gente refletir. Um abraço e até a próxima.